Good morning, guys. Gente, que sono que eu tô, meu Deus do céu. 4h50, terça-feira. Dia 18 de agosto. Terceira semana de aula. E dia 1º eu já tenho minha primeira prova. Eba, alegria. Inclusive é de geológica, a matéria que a gente vai ter hoje. Gente, juro, acordar 4h30 é muito cansativo. Muito cansativo. Assim, o que tá me salvando são os 2 dias que eu acordo 6h10. 6h10, 6h20. Porque assim, gente, é muito sono. É muito cedo. Tá de noite. Lá fora tá, tipo, muito de noite. Tipo, se eu falar que é 10 horas da noite, vocês vão acreditar. Mas enfim, gente, hoje a gente tem aulinha aí de geológica. Eu acho que é depósitos carbonáticos. Eu acho. I don't remember. Enfim. Meu Deus, que sono que eu tô. Mas Mas o bom é que, tipo, eu não tô cochilando na aula. Tá, por enquanto, ainda está bem tranquilo. Não vou poder falar mais pra frente. Não posso prever o futuro. Inclusive, que eu tô fazendo só a parada. A crepioca tá no fogo. Aí, eu vou fazer meu lanchinho. Que eu ainda não sei o que eu quero de lanche. Eu levei coisinha de bisnaguinhas com pasta de avelã e cacau genéricas, como sem crocante. Genérica. Mas não é isso que eu preciso levar de lanche. Ave Maria. Gente, que sono que eu tô. Aí, eu tava pensando em levar a bisnaguinha com queijo preso. É uma alternativa, mas não sei se ainda é o ideal. Mas assim, gente, posso garantir pra vocês que não é esse lanche da manhã que eu, por exemplo, que eu leve presunto e queijo, que tá estragando minha dieta. Tô comendo doce numa quantidade, uma família de 4 pessoas, tranquilamente. Essa semana passada teve feira aqui no condomínio, comprei bolo. Aí ontem comi palha italiana. Tô comendo um monte de brigadeiro, um monte de leite condensado com leite em pó de marca genérica. Aqui eu tenho espaço pra patrocínio aqui de várias paradas. E aí esse é o problema da minha dieta. Porque, tipo assim, eu não tô engordando, meu peso tá se mantendo, então meio que minha dieta tá de manutenção. Eu acho, não tenho certeza, precisaria ir fazer uma bioimpedância, algum exame. Falam que a bioimpedância não é tão exata, então, enfim, uma bioimpedância, algum exame mais exato, pra saber a composição corpórea. Porque meio que isso é mais importante do que o peso mesmo em si. Enfim, porque tipo, você tem que ter uma proporção massa magra, gordura corpórea, né? Equilibrated, né? Mas enfim, gente, vou fazer meu lanchinho, vou
crepioquinha. Dar uma cochilada no ônibus até o caminho até a USP. E eu vejo vocês na aula. Vocês prestem atenção, porque vai ter prova logo logo. Olha lá, hein? Vejo vocês na aula. Ai, que legal. Aqui é onde a gente fez as amostragens, tá? Antigamente a gente fazia por fatia. Quando ele ainda tá úmido, a gente consegue enfiar a seringa. Ó o mofinho ali. Já pra sentir o cheiro de mofo, né? Eu sim. Já acostumei. Então, aqui quando dá para enfiar a seringa para fazer a amostragem, a gente coloca a seringa e depois bota esses tubinhos de plástico para não desintegrar, para não ficar feio. Às vezes, quando ele já tá duro, a gente não consegue mais enfiar a seringa, a gente corta fatias. É o caso que a gente foi fazendo aqui. Tá, mas vocês veem a diferença de cor. Isso aqui é uma marga de Cocolita foridis. É uma vasa. Tá, então, aqui tem um mofício aqui também, mas assim, tem uma gradação de cor bastante interessante, e isso a gente não consegue ver nos testemunhos rasos, aqueles de Cananéia, é tudo cinza. Por quê? Porque é sedimentação plataformal, de sedimentos arenosos, sedimentos grosseiros, que não mostram essa estrutura. Então, aqui tem sedimentos... Qual que é, tipo, o critério pra de onde vai tirar cada... Geralmente... Num primeiro momento, a gente faz a amostragem na mudança de cor. Quando mudou de cor, a gente tira uma amostra antes e tira uma amostra depois. Porque se mudou a cor, mudou alguma condição oceanográfica. Algo fez com que aquele sedimento mudasse de cor. Então, deve ter sido algum evento oceanográfico que aconteceu, não sei qual. Então, se você tem... Depende do teu objetivo. Se tu quer ter uma visão geral, tu vai... anotando onde tem as cores, por isso que é importante anotar ali as cores, porque é a primeira coisa que você faz quando você escreve, e depois tu pega uma amostra antes e uma amostra depois. Se vai ter um intervalo muito grande com a mesma cor, tira uma no meio e uma no finzinho, antes de mudar a próxima cor. Então, sempre que tiver mudança de cor ou de granulometria, assim, mudou, tira antes e depois. Depois, lá na frente, nos estudos, você já vai descobrir o que fez mudar a cor ou a granulometria. Tá. Esse isopor foi retirado? É onde a gente tirou uma fatia de amostra. Porque aqui é o topo. O topo geralmente está mais molinho com água. Então dá para enfiar a seringa. Esse aqui já é uma seção mais para baixo lá do testemunho. Eles não estão em sequência. E aí já estava duro. Aí a gente não consegue enfiar a seringa. Então a gente vem com um negocinho, uma espátula, vai batendo e vai pegando os pedacinhos. Tá? Por que ela faz uma serrinha circular? Muito mais fácil ter uma espátula e um martelinho. Só para praticidade. Tá, e aí você vai coletando. Os testemunhos que a gente trabalha no laboratório é muito menos a distância, não é? Esse é um primeiro momento. Agora, se você quer fazer um estudo paleoceanográfico, paleoclimático com uma precisão bastante legal, aí a gente tem os testemunhos. Você pode escolher a cada 5 centímetros, independente da variação de cor. Você vai 5, 5, 5, 5 centímetros, 10, 10, 10, 2, 2, 2. Os testemunhos, os nossos DGLs são de 2 em 2 centímetros. Porque eles são muito. Então, assim, porque quanto mais perto uma amostra da outra, menor o intervalo de idade entre elas. Então, eu posso fazer, às vezes, se eu quero fazer um estudo milenar, eu posso fazer a cada 2.000 anos, a cada 3.000 anos. Agora, se eu pego uma aqui e outra lá, tem um intervalo de 50.000 anos. Aí não posso ver muita coisa. Então, depende muito do teu objetivo, da tua disponibilidade de tempo para trabalhar, o que você quer fazer. Tá? Então, quando a gente vai mostrar fora daqui, porque esses testemunhos a gente ganhou. Então, os testemunhos vieram para cá, estão na minha sala. Então, a hora que eu quiser, eu vou lá e amostro. Mas isso é uma coisa excepcional. Geralmente, a gente vai até o local, no caso, a Petrobras. Eu acho que a gente vai ter uma outra coleta agora em setembro, que o Felipe vai lá coletar mais amostras. Você vai na Petrobras e você coleta. Então, é uma oportunidade única. Então, eu não vou coletar de 20 em 20 centímetros. Vou canibalizar o negócio. Vou de 2 em 2, de 2 em 2. Se eu vou usar todas as amostras, eu não sei. Mas eu peguei
Porque depois voltar e coletar lá de novo é mais difícil. Então, quando a gente tem a oportunidade de ir coletar, a gente pega o máximo de amostras possível que a gente faz. Eu acho que o Tito, Daniel, o Felipe eles ficaram com bolhas nas mãos de tanto enfiar a seringa no negócio, porque eles ficaram 5 dias, das 8 da manhã às 10 da noite, coletando amostras. A gente tem mais de 2.000 amostras no testemunho, de um testemunho, que é o DGL 1634. Então, assim, chega um ponto que a mão já não funciona mais. Então, mas a gente tinha aquela janelinha de tempo para ir lá, só podia ficar aqueles dias, então você tem que coletar o máximo possível. Depois passa um creme nas mãos. Fica 3 dias assim, mas é a oportunidade. Esses aqui estão na minha sala, eles me deram inteiro e a hora que eu quiser, tenho mais uma meia dúzia que eu nunca estudei muito, então assim, a gente tem um monte de coisa para fazer. Ops. Isso daqui... É pra saber topo e base. Vocês veem que, ó, sempre tá... Deixa eu segurar pra não ver. Sempre vai estar escrito base e topo, as informações, o nome do testemunho e a seta. Porque sem essa informação, você estuda ele de cabeça para baixo, acabou. Todos têm isso. Tá? Bom dia, gente. Mostrei um testemunho marinho pra vocês e fui embora, né? É porque depois eu fui pra academia. Eu almocei. E estrogonofe, inclusive. Mas eu não esqueci a batata palha dessa vez. Delícia. E, enfim, eu almocei e fui pra academia. E aí eu tive terapia ontem à tarde também. E aí, gente, meio que não gosto de filmar na academia na horizontal, porque eu tenho que filmar na horizontal. Fica ruim, pega muito da academia, pega outras pessoas e tudo mais. Eu filmo mais pra postar nos stories do Instagram. Então eu já falei. O link tá aqui na descrição. Me segue no Insta, que lá é quase que ao vivo. Vocês veem minhas peripécias. Mas enfim, gente, a aula ontem foi muito legal. Assim, a gente tava vendo sedimentação profunda. O profunda é ali 500, 700 metros. Já pode ser considerado sedimentação profunda. E não rasa. Tá? E também fora da plataforma continental. Ai, o que é a plataforma continental? A gente não vai explicar isso pra vocês essas horas da manhã. 4h40 da manhã não vai rolar. Enfim. Vamos para mais um dia. Mais uma crepioca. A aula de Oceano e Sociedade. Eu não tô filmando, né? Porque a primeira aula, bom, foi basicamente a opinião, e aí fica meio paia, né? A gente discutiu algumas coisas um pouquinho polêmicas. Justamente porque a professora queria provocar a gente. Tipo, reage. Aí, aula passada, a gente tava desenhando e, tipo, a gente tava em grupo e tudo mais, não ia ficar legal. E aí, hoje, acho que a gente vai continuar desenhando. Gente, inclusive, minha mãe comprou presunto. E eu sei que não é a melhor opção ainda. Só um minuto. E eu sei que não é a melhor opção, mas não é pra sempre, tá? Eu só preciso de um tempo do frango, gente, assim mesmo. Preciso de uma pausa de frango. O frango ficou com gosto de frango. Sabe, aí não... O frango ficou com gosto de ave. Aí
acho que essa é a frase. Sabe quando um ovo fica com gosto de ovo? Então, é basicamente isso. Enfim. E aí hoje temos a audiosonografia química. A gente vai continuar com a parte de ciclo dos gases nos oceanos. Precisava que o professor disponibilizasse esses slides logo, porque semana passada me perdi nas minhas anotações. Mas tudo bem. E então hoje a gente sai mais tarde da faculdade. Aí, gente, o professor. Só um minuto, de novo. O professor, semana passada, assim, no site da faculdade, essa aula vai oficialmente até 5h20. Das 2 às 5h20. Então, são 3h20 de aula. Aí o professor foi perguntar. Ele, gente, que hora que acaba essa aula? Aí a gente, 5h20, ele, Deus me livre. Não, 4 horas eu libero vocês. Deus me defenderá. Então, vai ser incrível. E aí, semana passada, 15h para as 4, a gente já estava liberado. E ele mesmo falou, não, gente, não aguento falar nem 2 horas. Ai, muito bom, gente. Muito bom. Enfim, gente, essas são as atualizações de hoje e comentários sobre hoje. Eu vou tentar lembrar de gravar na aula de Oceanoquímica. Mas se não, eu faço com a semana passada, eu chego em casa e eu conto pra vocês. Então, até. Atividade plantônica, eu já dei aula disso, porque aqui, né, não dá tempo de eu dar esse tipo de aula, mas mostrava mesmo, ao longo dos dias, né, colocou ferro, deu um zoom, né, e aí media com o traçador, depois a gente vai ver que era super danoso ao meio ambiente, que é o hexafluoreto de enxofre. Mas mesmo assim, mas no final, depois de passaram-se algumas semanas, e aí foram fazer os cálculos, aí viram que na questão do CO2 a captação ficou igual. Então o que houve? Houve aumento do número de bactérias, aumentou tudo, então não deu certo o processo de captação, né, pelos oceanos. Tá? Porque o oceano é pobre em reagentes limitantes. Tem que pôr alguma... É a mesma coisa da ideia de eutrofização. O que eu fiz com os reservatórios, por exemplo? Então, esse calor, daqui a pouco você vai ver, né? Reservatório. Aí tem São Paulo tem um enorme reservatório. Maiores do mundo, se não for o maior, que é a Phoenix, né? E a gente não capta a água da Phoenix, porque é totalmente contaminada. Tem que ir lá, vai olhar o reservatório do Rio Grande ali, mas está tudo verde, né? Tá certo? Ali tem um processo de eutrofização. Mas o que é eutrofização? É uma entrada excessiva de nutrientes, né? Tá certo? E no mar ocorre às vezes manchas de algas, e às vezes ocorre períodos disso, né? E você tem um processo de, né? Mas em reservatório é muito comum. E aí você acaba com a vida do reservatório, né? Tem um bloom. E por quê? Porque entrou muito nutriente. Qual que é o nutriente que entra? Fósforo e nitrogênio. É o chão da agricultura. Então isso aumenta o processo de eutrofização, que é mais. Mas é uma ideia de como você aumenta a atividade biológica. Então você aumenta tanto, e aí você acaba com a vida na coluna d'água. 35. Aí você tem variações na regra, que está a partir daí. Então aqui a unidade de mililitro por litro, né? Mas está a ideia que vai que conforme você aumenta a temperatura, né? Você diminui a solubilidade, que a gente viu isso também na aula passada, né? Que falou um pouco disso. Então você vai ter tabelas desse tipo. E questões também de interpolação, né?
Aí acho que tem até exercício que a gente vai fazer, mas, por exemplo, olhando uma tabelinha dessa e você quer calcular qual que é o valor que seria para 15 graus Celsius, né? Então a gente vai fazer isso, a gente vai interpolar uma tabelinha dessa, mas não é bem simples. Mas hoje, com o uso de inteligência artificial é muito simples. Você põe lá qual que é o valor da solubilidade de um gás, né? A salinidade 25 e temperatura 18 graus. Vai sair na hora, vai sair a tabela inteira. Né? Então, fica muito mais fácil a informação, mas são tabelas desse tipo. Então, estudos de gás envolvem muitas tabelas, né? Solubilidade. Então, ó, porcentagem de saturação de alguns gases, né? Então, ó, xenônio, criptônio, argônio, N2, neônio não são nenhum gás que são utilizados pela biota, mas tem um comportamento que de uma maior solubilidade uma profundidade menor, né? E depois, né, vem diminuindo a sua solubilidade, porque ele também volta para a atmosfera, né? Tá certo? Mas aqui vai ter comportamentos também de alguns gases aí, né? Que são produzidos pela biota e tudo mais, uma atividade que não esses que são utilizados, são gases novos, mas a ideia é essa, tá certo? A ideia de saturação. E aí desvios na aérea. De novo, né, o que leva a alguns desvios, como eu falei, processo de ressurgência e tudo mais, mas injeção de bolhas. Então, ventos são capazes de dar bolhas de ar na superfície da água. Os gases podem sofrer dissolução. Então, muda a sua pressão parcial e solubilidade. Então, condições supersaturadas podem ser criadas dependendo do gás. Né? Então, situações desse tipo, né, de movimento, né, do processo marinho. Aí, né? O tempo cinético, então a velocidade, o tempo para estabelecimento de equilíbrio. Então você tem um processo de turbilhonamento muito rápido, que a gente vai ver aqui também, pode causar uma maior quantidade de gás sendo entrando no processo de solubilidade, mas em pontos específicos. Não é nada fácil fazer essas medidas de gases, muitos dos estudos de gases é feito em tanques, certo? Fica mais fácil você entender os processos, né? Num ambiente marinho você tem que levar uma ideia e tudo mais, né? É mais... Bom dia, gente. Sumi ontem, né? Eu sei que, gente, literalmente, eu saio da aula de química e eu venho pra casa. Não acontece nada. Assim, vocês não perderam nada do meu dia ontem. Ai, que sono. São 6h40 agora da quinta. Poderia ter começado a gravar agora, né? Mas tudo bem. Eu sou meio chonga às vezes. Vocês não perderam nada do meu dia de ontem. Voltei pra casa depois da aula. Será que eu aula mais cedo? Graças a Deus. Deus abençoe o Rubinho. E aí 5h40 eu já estava em casa. Aí eu cheguei, tomei banho, jantei. Aí eu fui tirar umas pelinhas dos meus dedos, que tava feia a situação. Tava podre na mão. E aí eu dormi. Tipo, literalmente. Fiz nada de baixo. Ai, que sono. Gente, enfim, eu esqueci de comentar com vocês. Lembra que eu falei, né, que o meu psiquiatra me deu alta do remédio e tudo mais, que eu tava parando de tomar remédio? Então, estamos 15 dias sem remédio. Eba! Alegria! Passou aquele sono excessivo que eu tinha, aquele sono que eu senti aqui, ó. Gente, é uma sensação, não sei como explicar. Passou, não sinto mais. Não estou mais tão emotiva assim. Acho que eu contei, né, pra vocês o episódio da crepioca. Enfim.
Mas não tô mais emotiva, voltei ao meu normal de ficar emotiva, um pouco mais emotiva só na TPM. Que inclusive estou. Mas eu não tô tão emotiva dessa vez, eu tô com muita vontade de doce. Nossa senhora. Semana que vem vai ser um inferno. Mas tudo bem. Às vezes acontece. Enfim. E é isso que eu estou sentindo no momento. Mas estamos sem remédio. Que mais? Hoje temos panquequinha de almoço. Panquequinha de frango com um pouquinho de requeijão. Ontem eu comi de presunto e queijo, mas eu vou levar de almoço de frango. Minha mãe refogou o frango, ficou tinindo. Eu acho que esse é o meu problema com frango. Às vezes ele só com tempero fica... Aí tipo, refogar um tomate, botar azeitona, botar um não sei o que lá, um negocevers, talvez melhore. Mas é mó trabalho também ficar fazendo isso, né? Porque minha mãe, tipo, ela não faz pouco peito de frango. Ela faz 1 quilo de peito de frango e a gente congela. Aí também não sei como fica. Mas enfim. Sei lá. Enfim, hoje temos aula de Oceanofísica. A tão esperada. Ai, gatilho. E depois a gente almoça e vai pra academia. Hoje é dia de bracitos, tríceps, tem um exercício de peito, ombro e tríceps. E aí a gente vai pra casa. E aí, gente, os professores estão postando os slides, né? E aí tem o de química que eu preciso repassar, que eu só anotei meio ali de qualquer jeito. Eu tava prestando mais atenção do que copiando os slides. E de gel a gente precisa estudar. Assim, né, fazer um resuminho, desenhos, esse final de semana, assim, pelo menos. E de física a gente precisa dar uma revisada. Acho que por isso que deu revisada e relida. Hoje, inclusive, que é o dia que eu vou mais tarde, é um dia que eu pego o ônibus só até o monotrilho e vou de monotrilho até a Vila Prudente, gente, porque senão é 40 minutos até lá. Um bagulho aqui de monotrilho eu chego em, tipo, 20. Tá me entendendo? O trânsito da cidade de São Paulo é um caos, gente, é um caos, por favor. Não venham pra cidade de São Paulo. Tá lotada. Não cabe mais gente. Vocês já pegaram qualquer trem 6 horas da tarde? Já? Então, vocês sabem que não cabe mais gente. E a galera tá se reproduzindo, gente. Que isso? Parem um pouco. Dá uma segurada. Tem muita gente já. Espera uns 4 aninhos pra ver se melhora. Pra ver se tem uma galera aqui. Um êxodo de São Paulo. Um êxodo urbano. Porque assim, gente, tá muita gente. Mas enfim, gente. É isso. Eu acho que vejo vocês da aula, se eu lembrar de gravar o trechinho. Deu me humilhando. Então é isso, gente. Até o próximo take, que eu não sei se vai ser na aula ou se eu não vou lembrar. Beijo. Oi, galera. Voltei aqui igual o último take, né? Gente. Se vocês soubessem que meu cérebro estava a ponto de pingar do meu ouvido, vocês não reclamam. Gente, juro. O que foi aquilo?
Gente, sério, assim, tipo... O que foi aquilo? O professor tava fazendo análise dimensional, então, tipo, ordem de grandeza. Então, tipo, 10 a terceira, não sei o quê. E aí, do nada, a gente tava derivando e o formato da parcela de água, ela muda, mas o volume não. Então, tipo, imagina você pegar um pedaço de massinha. Você pode amassar assim, ele vai pro lado. Se você amassa de lado, ele vai pra cima. Enfim, mas eu sei que eu precisei reunir todas as minhas forças físicas e mentais pra entender essa aula. Ela foi aterrorizante. Foi bem complicada. Mas enfim, a vida é essa. Aí agora tem que abrir o produto, pera aí. Aí, almocei, almocei panqueca. Deixa eu virar a minha crepioca aqui. Aí, almocei e fiquei 40 minutos no ponto esperando o ônibus. Porque o inferno da SP Trans aparentemente colocou 2 unidades de ônibus 84 pra passar a USP toda. E aí ele passou. Eu não consegui pegar porque ele estava abarrotado de gente. Ele estava abarrotado de gente. E eu não consegui entrar. Tipo, não consegui entrar. Simplesmente assim, aí eu fiquei 40 minutos no ponto. Aí, obviamente, que eu demorei 2 horas pra chegar na academia. Aí, isso eu já tava estressada. Aí, eu fui pra academia. Aí, eu cheguei em casa, tomei banho. Aí, eu arrumei minhas coisas. Aí, jantei. Ontem teve bife milanesa, delícia. Adoro bifinho milanesa, gente. Muito fã de bife milanesa. Oi, meu amor. E é isso. Isso foi o dia ontem. Aí hoje teremos aula no lab. É muito dinâmica. Muito dinâmico o nosso curso. Então, uma hora... Então, assim, o professor, ele vai... Só um minuto. O professor vai dar uma parte teórica, né? E depois a gente vai pro lab. Pra quem não lembra, Bio 4 hoje. Olha quem apareceu, gente. Olha quem apareceu. Ai, tem um pelinho no teu olho. Deixa eu tirar o pelinho. Ó. Oi, gente, eu faço olha. Então, pessoal. Falou, gente, eu não queria estar de colo. A gente não é tão fã assim de colo. Mas enfim, hoje teremos lab. Obviamente vai ser a parte que eu vou gravar pra vocês e não a parte teórica.
por motivos óbvios. E é isso, gente. Basicamente. Vou aqui comer minha crepioquinha. Ai, minha crepioquinha. São 8:05, caso queiram saber o horário. Eu vou aqui comer minha crepioquinha. E eu volto lá no lab pra vocês. Um beijo. Até. Gente, spoiler. Não rolou lab. O professor vai deixar pra fazer os experimentos na nossa saída de campo. Aí... Ó, que climinha esquisito. Só porque eu já tirei minha blusa. Mas tudo bem. Aí a gente vai fazer na saída de campo. Que obviamente eu vou gravar tudo pra vocês. Então só foram 3h40 mesmo de aula dele falando de fatores que limitam a produção primária, né, de fotossíntese planctônica. Então, luz, nutrientes, aí ele começou a falar dos nutrientes e tudo mais, e o ciclo do biogeoquímico dos nutrientes e pipipipipipi. E aí a gente desistiu no meio da aula, porque, gente, é muito cansativo, é muito conteúdo. Foi uma aula muito densa. Bom, são 11h30. Já almocei. Estou indo para a academia agora. E depois a gente vai para a casita, lavar o cabelo. E, gente, eu tenho muita coisa pra passar. Eu tenho coisa pra passar, eu tenho coisa pra estudar, porque dia 1º eu já tenho prova. Então, gente, é isso. Essa foi a semana. Foi uma semana bem cheia, eu tô cansada, tô com sono. Eu dormi direito até, mas acho que não foi suficiente. Enfim, ao sol. Enfim, gente, é isso. Um beijinho. Curte, comenta e compartilha o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma semaninha. Ai, é isso, gente. Beijo.